Que alegria estar aqui de volta, meus queridos. A palavra do Senhor diz: bendito que vem em nome do Senhor, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que aqui estamos mais uma vez para falar do amor e da graça do Senhor. Sabemos que vivemos dias, nós estaremos sempre falando sobre isso aqui. Nós estamos ministrando uma série de estudos bíblicos nesse tempo para trazer um alerta a todos vocês, a mim e você. A palavra de Deus diz que já é altas horas da noite, que estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E o Senhor traz uma palavra de alerta, porque nós vivemos no dia a dia, indo e voltando, esquecemos que tem um Deus que está no céu, mas que preocupa comigo e com você. E o Senhor, Ele deseja que nenhum de nós nos percamos, mas que todos alcancem a graça da salvação eterna. Este é o alvo do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é a mensagem da salvação eterna. Sabemos que estamos aqui nessa terra passando um tempo, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos fez filhos em Cristo Jesus, nos ensina a viver como filhos, e Ele não nos deixou à mercê, Ele nos deixou a sua palavra. Por que Ele deixou a sua palavra? Para que eu e você, uma vez tendo aceitado Cristo, Ele possa falar no dia a dia comigo e com você, através da palavra, para nos educar, para nos educar segundo os princípios divinos, porque Deus quer que andemos em segurança, Deus quer que tenhamos uma vida aqui na terra feliz, próspera, alegre. Deus quer que nós vivamos em paz, porque as guerras que traçamos é só no plano físico, irmãos. É aqui que tem essas batalhas, as pelejas que nós temos no dia a dia. Mas lá no céu não vai ter batalha, não vai ter guerra. Lá na eternidade, tudo já estará completo para mim e para você. Então é nesse tempo que se chama hoje que o Senhor, um tempo aceitável, que o Senhor traz as boas novas do Evangelho, para que possamos alcançar a graça de ir para a eternidade, lá vivermos com o Senhor, vendo Ele face a face, com Ele enxugando as nossas lágrimas e levando uma vida que Ele planejou para vivermos. E enquanto aqui na terra, nós precisamos entender que Ele nos deixou a sua palavra para nos educar, para nos ensinar a viver de acordo com uma perspectiva divina. E é nessa postura de fé e crença que eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Gostaria de cumprimentar o pastor Neto, da Assembleia de Deus Sede Seta, ali onde nós congregamos, estamos debaixo da autoridade dele como pastor sobre as nossas vidas, tem sido uma bênção em nossas vidas para esta cidade. Cumprimentar os meus irmãos da fé com a paz do Senhor, todos os telespectadores com a paz do Senhor, a você que tem me abordado nas ruas, no trabalho, até mesmo na igreja, para falar que está ouvindo, eu quero dizer a você a paz do Senhor. E vamos mais um momento, ter esse momento de reflexão sobre a palavra do Senhor juntos. E isso traz alegria aos nossos corações, porque sabemos que quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, algo novo acontece em nossas vidas. Sabemos que quando nós paramos para ouvir o Senhor, nós recebemos um pouco mais dele. E isso traz alegria, traz felicidade, traz senso de pertencimento, traz senso de valor para as nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade está sendo o mal do século, que tem tirado as pessoas de viver uma vida plena com Deus, por causa das preocupações com os afazeres. Hoje o Senhor quer nos chamar a atenção acerca disso. Amém? Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu,
Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros? Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você está entendendo aqui o que o Senhor está falando comigo e com você hoje? Então, nós vemos aqui por que o Senhor fala conosco dessa forma. Por que o Senhor nos deixa essa palavra para nos instruir? Como eu falei para você, Deus nos chama como filhos, Deus nos convida a viver como filhos e Deus não nos deixou mercê. Ele nos deixou a sua palavra para nos instruir o que fazer, como fazer, de que forma fazer, para que nós possamos desenvolver uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Porque Ele nos ensinou e nos ensina através da palavra a viver em novidade de vida, a viver em novidade de espírito. Por quê? Ele faz nova todas as manhãs, todas as coisas em nossa vida, como? Ouvindo a palavra dele. Por isso você pode estar aí agora ansioso e preocupado, ansioso com o negócio, ansioso e preocupado, talvez com questões que você precisa resolver, financeiras, seja acerca da família. Talvez você está em um nível de opressão tão grande, porque a ansiedade nos leva à opressão. Sabia que a ansiedade, ela gera dentro de nós, ela desencadeia uma desestrutura dentro do nosso organismo e desencadeia substâncias que vai se desenvolver num nível alto, que vai gerar toxicidade para o nosso organismo, pode levar a doenças. Por isso que vem as doenças, depressão. Hoje você começa a tomar um remedinho para dormir, daqui a pouco você não controla mais, daqui a pouco já está internado, daqui a pouco perdeu o sentido da vida. Jesus está aqui hoje para te dizer, por que você quer ficar preocupado? Quem fala com você hoje nessa palavra é o Deus que criou o universo pelo poder da palavra, e é tão interessante que quem fala com você hoje, ele criou tudo que nós vemos hoje. Ele criou o céu, a terra, o mar, as aves, criou tudo que povoa nos rios e no ar. Ele criou a lua, ele criou a terra e nos criou, e ele criou assim. A palavra de Deus diz que no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que ele realizou. Cada dia, você que está me ouvindo, ele criou uma coisa. Ele criou o dia, depois no 2º dia ele criou o céu, 3º dia a terra, no 4º dia o sol e a lua, no 5º dia as aves, os animais, no 6º o homem, os animais terrestres. E no 7º ele descansou. Ele não está falando que ele ficou ansioso para criar tudo, não. Ele foi por dia. Então o Senhor traz um ensinamento para mim e para você. Qual é a sua preocupação? Viva o dia. E qual é a estratégia que o Senhor tem para você hoje? Filipenses 4:6, o Senhor te dá uma diretriz de como você vai romper essa ansiedade. Ansiedade que não te deixa ver o tamanho do Deus na sua vida. Ansiedade que te tira do projeto do Senhor. Ansiedade que te tira do projeto de vida, mas traz morte para você. Deus está aqui para te alertar. Pare, pense, ore e veja o que Deus está falando com você. Ele disse assim, em Filipenses 4:6, como eu disse, Ele não nos deixou a mercê, mas Ele nos ensina como vencer as vicissitudes da vida. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e a súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Deus está nos ensinando? Pare, aonde você estiver nesta hora. Levanta o teu olhar para o Senhor, ajoelha. Está dirigindo, para um pouquinho. Por que ficar preocupado? Está no leito de enfermidade? Pare e ore. Você que está aí, família, preocupado com o marido, pai, ou talvez a mãe com o marido, o esposo com o filho, ou com o financeiro, pare e ore. Ajoelhe-se, coloca a sua situação diante do Senhor. Sabe qual que Deus deseja? O Senhor deseja que você tenha confiança na oração. Por isso que Ele está falando aqui. Ore e descanse e fique em paz. Porque o Deus que criou o universo, fez tudo e nos fez e descansou nos 7 dias, é Ele que está dizendo para você. Viva o dia. Ore hoje, creia que recebeu hoje. E eu declaro pela fé, luz, entendimento,
agora nessa palavra de revelação e rejeito pela fé na sua vida a ansiedade que gera doença psicológica e emocional, que te leva a ser dependente de medicamento. Levante-se e anda nesta hora. Tome a palavra do Senhor por fé, confie no Senhor. Ore, confie na oração que você está fazendo, porque Deus deseja anunciar o novo que Ele tem para você nessas circunstâncias em que você está vivendo. Assim eu oro nesta hora. Levante-se e ore, porque a glória do Senhor resplandece sobre a sua vida. Pode ao teu redor estar em trevas, pode você não conseguir ver, mas pare, espere e confie no Senhor e você verá a glória de Deus. Ele vai te dar um toque divino do que fazer e como fazer. Ele vai te dar um toque divino de consolo e de conforto. Ele vai te dar um toque divino de cura. Ele vai te dar um toque divino da presença dele em sua vida. Amém? Sobretudo eu gosto muito de orar e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a sensibilidade da tua presença nesse momento que eu estou vivendo. Traz a realidade da minha comunhão com o Senhor. Revela-te o que o Senhor requer de mim nessa circunstância de fé. Por isso eu estou aqui nesta hora para trazer esse recado. Levante-se antes. Levante-se antes. Pare e ore e receba pela fé a firmeza de fé na palavra do Senhor, que Ele está aí bem perto de você, te dando a estratégia, falando com você. Seja curado, seja salvo, seja liberto dessa ansiedade. É em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E assim ouça esse hino, medite no Espírito nesse hino tão maravilhoso que Deus deseja falar com você agora. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, segai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, e levo ao Senhor, Rei do céu e mar.